Bom, pessoal, tudo bem? Trazendo esse vídeo aqui para vocês para comentar um pouco sobre o que eu achei agora no final do semestre, como é que foi esse segundo semestre de odontologia na UFSC e atualizar um pouco mais a minha percepção com vocês sobre a universidade em si e a vida como um todo, né? Trazer esse bate-papo eu acho que é muito bom e vale super a pena e é uma das propostas do canal, né? Trazer uma visão diferente, algo um pouco mais fechado com a realidade, pelo menos na minha percepção. Num mundo onde todo mundo gosta de vender a produtividade, vender que você precisa fazer isso e fazer aquilo, e que o sucesso é a chave de tudo, e que você precisa se desgastar a qualquer nível para alcançar esse sucesso. Eu acho que é um papo mostrando de como a realidade mostrando como a vida funciona, ainda é super válido. Eu acho que muito se fala sobre a dificuldade que a gente tem de ingressar na universidade, né? Mas um tema que eu acho muito importante é a dificuldade de se manter dentro da própria universidade. E eu não falo isso com o intuito de trazer um drama a toda essa situação ou apontar as dificuldades, não é nada disso. É mais o que é a realidade, pelo menos o que é a minha realidade. Um ponto que eu acho muito interessante em tudo isso é que a forma com que eu encaro a universidade, ela realmente faz com que as coisas elas fiquem mais leves diante de todas as dificuldades que esse meio tem. E tu conseguir conciliar o meio acadêmico com uma vida fora do meio acadêmico. E o que é realmente muito difícil. E na minha percepção, a forma com que eu enxergo isso, a forma com que eu enxergo o propósito da universidade, ou do que eu busco ali dentro, faz com que isso fique muito mais leve. Porque, assim, na minha percepção, a universidade é um ambiente excludente, sabe? Não necessariamente por questões étnicas, sociais e raciais, que também tem isso. Mas esse não é o ponto. Eu acho que a universidade ela se torna um ambiente excludente porque a partir do momento que você não vive para ela, que você não se dedica exclusivamente para aquele dia a dia, parece que tu vai ficando deslocado daquilo, né? E não tem erro em se dedicar exclusivamente para a universidade. Não. Se você tem essa condição, se você tem esse desejo de viver a flor da pele tudo aquilo que a universidade proporciona, de querer se dedicar para ir o melhor nas provas, de querer aprender tudo, pô, tá tudo bem, não tem problema nisso. Mas o que eu sinto é parece como se isso fosse uma regra, que se tu não busca te dedicar exclusivamente academicamente, tu tá errado vivendo naquele meio. E isso cria um ambiente de exclusão. Então, a partir do momento que, tipo, que é o meu caso, que é ter projetos fora da universidade e querer fazer coisas para fora da universidade, é como se isso criasse uma barreira, aonde eu, aparentemente, eu levasse a universidade com desleixo, com desdém. Mas que no fundo não é isso. Eu acho que a minha vida nessa etapa, nesse ponto, ela vai muito além da universidade e eu não consigo, eu não tenho condições de me dedicar exclusivamente para isso, de me matar para estudar para uma prova para querer tirar a nota máxima. Porque para mim a vida ela vai além disso, de um maior resultado. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque às vezes a cobrança ela vem além dos professores e sim dos próprios colegas de turma, onde tem essa percepção de que nessa etapa da vida a única coisa que importa é ir bem na universidade. E diante de tudo isso, você imerso no meio onde você vê as pessoas se dedicando exclusivamente para aquilo e só pensando naquilo, a gente começa a se questionar, sabe? Pô, será que eu estou vivendo da forma certa? Será que eu estou levando isso da forma certa? Será que eu estou lidando com a universidade da forma certa? E, na minha visão, esse é um dos piores pensamentos que uma pessoa que não tem as condições de se dedicar exclusivamente daquele meio pode ter, porque ela se depara com um choque de realidade e a partir desse ponto ela precisa decidir como ela vai lidar, o que ela vai enxergar disso. E eu acho que saber o que eu busco da minha vida, saber o que eu quero da vida e saber o que eu busco dentro da universidade traz uma leveza imensa para toda essa situação. Porque eu viro e falo, pô, você pode ter a sua forma de buscar e eu tenho a minha forma de buscar as coisas aqui dentro. E tá tudo bem, tá tudo bem.
E isso traz uma leveza imensa, porque eu sei que, no fundo, pro meu projeto de vida, pro que eu acho certo e errado, eu tirar 10 numa disciplina, me matar para ir bem numa prova e algo do tipo, ou querer uma monitoria, ou querer algo do tipo, pro meu projeto de vida não é relevante, não é isso que eu busco pra minha vida. Então, assim, desde que eu entrei no curso, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia que eu não tinha interesse por laboratório, eu já sabia que eu não tinha interesse por monitorias, eu já sabia que eu não tenho interesse por área clínica, apesar de ainda não ter chego nela propriamente dita, né? Pro semestre que vem eu vou pro terceiro semestre, que é o fim do período básico. Então, assim, eu já sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria pesquisa, sabia que eu queria saúde coletiva, eu sabia que eu queria a área de gestão, sabia que eu queria coisas mais de análise. E é isso que eu busquei. E para mim o resto não é relevante. Porque não é isso que eu quero para minha profissão. Obviamente, você ter um conhecimento disso é bem importante. Mas eu não vou me desgastar, eu não vou abrir mão da minha vida e das coisas que eu posso fazer a esse ponto. E eu acho que esse é o maior problema. A, a pessoa ela entra na universidade e sem um direcionamento claro, e também tá tudo bem, você não precisa conhecer o curso que você já vai fazer. Você não precisa já saber o que você busca dentro da universidade. Mas encarar de que esse resultado acadêmico é a única coisa que importa é uma grande armadilha. Eu vejo que muito sobre essa dedicação extrema, ela está relacionada à forma com que esses jovens que vêm entrando dentro da universidade enxergam a própria universidade. Enxergam ela como uma extensão do ensino médio. Não enxergam ela como um ponto de possibilidades. Então a pessoa vai, ela vai chegar ali, ela vai fazer a prova, ela vai decorar o conteúdo e ela vai voltar para casa. E qualquer coisa que fuja, tipo, que saia dessa caixinha, ela não consegue lidar ou ela reclama. E eu me deparei em diversos momentos com isso dentro do curso desse semestre. Então você vai, você decora o conteúdo, você faz a prova e é isso. E é como a maioria dos jovens que entram um pouco mais novos na universidade enxergam isso como só uma extensão. Até porque a própria universidade ela não te prepara para o mundo real do mercado de trabalho ou então as coisas que tu vai encarar no dia a dia. Ela te prepara para um cenário ideal. E dentro desse cenário ideal, a pessoa ela se acostuma daquela forma e enxerga que aquela forma é a certa. E é isso, e acabou. E ver a faculdade como uma extensão do ensino médio, onde você só tem que ir concluindo uma etapa após outra etapa, faz com que a gente não consiga aproveitar de maneira real aquilo que a universidade pode propor. Então você se inscreve em ligas acadêmicas por se inscrever, participa de projetos por participar, mas sem entender o que aquilo realmente no fundo significa, ou então sem enxergar o que aquilo realmente pode trazer dentro de uma carreira acadêmica ou profissional. E na minha visão, a alienação ela não parte só dos alunos. Eu acho que os professores, né, ou a própria coordenação de uma universidade pública são pessoas extremamente alienadas, são pessoas que eu acho incrível como parece que elas nunca viveram fora daquele meio. Ou então elas vivem há tanto tempo dentro de uma universidade que elas esquecem como funciona o mundo real. Professores onde se importam tanto com a disciplina que eles dão, ou se importam tanto com aquilo que eles fazem, ao ponto de projetar para os alunos que aquilo é a coisa mais importante do mundo. E colocar um grau de dificuldade absurdo, onde pessoas que, por exemplo, trabalham, estudam, não conseguem conciliar. Não conseguem conciliar. E aí você vai ver o índice de repetentes dessas disciplinas que são mais difíceis, sempre vai ser ou cotista, ou uma pessoa que é um pouco mais velha, ou a pessoa que precisa trabalhar e estudar. Porque se tu não tiver dedicação exclusiva, tu vai rodando, tu vai vivendo no limbo. E, na minha percepção, isso também é culpa dos professores. É um grupo de pessoas completamente alienadas que não sabem, ou aparentemente tipo, não conseguem entender o mundo real, o que tem pro lado de fora da universidade, só conseguem enxergar aquilo ali dentro, e o fato da vida dele ser aquilo faz com que ele projete para os alunos que a vida dele é aquilo também, que a vida deles tem que ser aquilo também. E diante disso, obviamente, eu não generalizo, né? Eu não generalizo nem os alunos que reprovam algumas disciplinas que são difíceis, tipo, tem o perfil daquele cara que só não estudou, ou os próprios professores que também todos estão assim, não, não é isso. Mas
o que é negativo sempre reverbera mais, né? Então, propriamente, fazendo uma retrospectiva desse semestre, eu tive professores excelentes, 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 assim, que faziam de tudo com que tu conseguisse absorver o conteúdo e aquilo fosse para frente. Mas, ao mesmo tempo, também tive um semestre com professores horríveis. E é desses horríveis que o curso está cheio, a faculdade está cheia. E fazem com que, tipo, se torne cada vez mais difícil você conseguir conciliar uma vida fora da universidade, enxergar algo fora da universidade. E eu acho que o ponto é como lidar com tudo isso, né? Para mim, eu lido com todas essas situações tendo clareza do que eu busco. Eu, eu já sei o que eu busco, eu já sei o que eu quero dentro da universidade, então eu vou trabalhar para seguir esse caminho. Mas, obviamente, aproveitando as oportunidades que a universidade pode me dar. Então, por exemplo, não tenho muito desejo de seguir na área de cirurgia, mas é algo que eu vou me propor, por exemplo, no próximo semestre, em fazer as provas para possíveis estágios em cirurgia. Porque a oportunidade está ali. Você não pode, tipo, negar a oportunidade, você não pode negar a experiência. Porque é literalmente o único momento que tu vai ter de ter essa experiência. É o momento de preparação, é o momento onde tu está se formando como profissional. Então a gente acaba precisando conhecer, mas tendo de maneira clara aquilo que eu estou buscando. A minha opinião pode mudar? Claro que pode mudar. Todos nós somos passíveis de mudança, mas é preciso ter a leveza do tipo, não, o que eu quero para minha vida é esse caminho. Eu vou seguir por esse caminho e as demais coisas, eu vou estar ali, eu vou me dedicar, mas não ao ponto de viver exclusivamente para isso. Porque, como eu falo, precisa se ter a leveza. Tipo, as dificuldades dentro da universidade elas vão estar ali. Mas, pelo menos na minha percepção, eu me recuso a virar e colocar isso como se fosse a minha vida, porque não é. Ou dedicação exclusiva, ou apontar, dizer, não, isso vai ser relevante para a área profissional que eu quero seguir, porque não vai. Então, ter essa leveza, ela é fundamental, na minha opinião. E diante disso, é ter uma dedicação equilibrada. Eu acho que ter a consciência que aquilo que você está fazendo é para dentro da universidade, mas você precisa se dedicar em si mesmo. Eu acho que seja as pessoas que gostam de fazer atividade física, que gostam de jogar, que gostam de sair, não importa qual é o seu lazer, mas essa dedicação exclusiva, ela só traz prejuízos, né? E geralmente um exemplo claro disso foi agora na reta final do semestre, né, onde muita gente para de sair, para de realizar atividade física, fazer academia, correr ou algo do tipo, porque o ambiente ele vai precisando de tanta concentração, mas que tu te dedique tanto em determinados períodos que fica assim, tipo, a gente se sente mal por não se dedicar, mas essa dedicação exclusiva também torna tudo muito negativo porque a gente abdica dos outros pontos da nossa vida, né? Então, quantas vezes eu deixei de trabalhar nessas últimas 3 semanas porque eu precisava estudar? Porque no outro dia eu tinha uma prova. E então, assim, que eu ia virar e falar, pô, é um negócio absurdo de difícil e se eu não me continuar essas 6 horas que eu vou continuar aqui me dedicando, elas vão fazer falta, sabe? Então, eu acho que um bom planejamento, olhar para o seu semestre, ver como ele vai ser e uma dedicação equilibrada, ela é fundamental nesse processo. E para encerrar, eu tenho uma máxima que, tipo, isso é só uma fase, né? A universidade é um ponto da nossa vida onde você precisa saber aquilo que você está buscando. Então, se você quer se dedicar ao máximo para ir super bem, porque no seu projeto de vida as notas são muito importantes, ou então tudo é muito importante, você precisa desse renome acadêmico, tá tudo bem, é o seu projeto de vida. Eu acho que um dos maiores problemas hoje dentro da universidade é que querem impor isso como se fosse uma regra universal. E não é. Porque o cara que passou com 6 vai ter o mesmo diploma que o cara que passou com 10. Eu acho que a única diferença são as oportunidades que eles podem ter ao longo da vida. E não quer dizer que um é melhor ou pior. Esse não é o ponto. Pode ser que a pessoa que é, passou com 6, 7 em diversas disciplinas se encontre em cirurgia e sempre foi muito bem em cirurgia. E nas demais matérias ele foi ruim. Isso quer dizer que ele é um mau profissional? Não, se ele fosse se dedicar para aquela área, não tem problema naquilo. Hoje em dia o mercado de trabalho
ele vai muito além do só se formar e olhar para um currículo acadêmico e ver, nossa, olha como eu fui bem ao longo de todos esses anos. Vai muito além disso, né? Então, entender o seu projeto de vida, saber se isso vai ser bom ou ruim, se isso vai ser relevante ou irrelevante. Eu acho que esse é o principal ponto. É fundamental, que é que é igual eu pontuo para mim. Eu vou bem, eu vou me dedicar até certo ponto, mas eu não vou parar de viver, eu não vou abdicar da minha vida, e eu nem tenho como fazer isso. Eu tenho muitos projetos para fora da universidade, a produção de conteúdo é um deles, e ter essa dedicação moderada, saber o que precisa ser feito, é fundamental. Eu acho que não ser uma pessoa completamente alienada e fechada a esse fato faz com que eu consiga enxergar a universidade de uma maneira diferente, de saber que as outras pessoas têm a forma delas de lidar e eu tenho a minha. E não tem problema nenhum nisso. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi um desabafo, assim, colocar um pouco da minha percepção. Espero que isso tenha ajudado você que está vendo esse vídeo. E lembrar, é só uma fase, mantenha o equilíbrio, a sua vida vai para além disso e vai dar tudo certo. Nos vemos na próxima.